Bom, vamos começar? Vamos lá. E aí, amigos da construção, eu sou Renato Caetano, host aqui do projeto Metro Talks, o podcast da Metroform. E hoje eu trago o nosso amigo Rodrigo Rocha. Tudo bem, Rodrigo? Bom. Bem, e você, Renato? Beleza também. Bacana. Rodrigo, a gente tem aqui vamos dizer assim, uma tradição nossa aqui, que toda vez, no início, a gente canta aqui o hino nacional. Eu queria que você levantasse aí comigo, né? Ô, João, você pode colocar aí o hino nacional pra nós aí? E aí, mãozinha no peito. Bora lá. Isso aí, cara, emociona, viu? Puta, quando eu vejo isso, eu fico bem emocionado. É zoeira, Rodrigo. Vocês quebram o gelo legal, hein? Agora fodeu, é futebol agora. Mas é bacana, a ideia é boa pra quebrar o gelo. Eu fiquei me olhando ali pra fora. Sacaneou legal agora. Incorporou. Pô, uma coisa não, pega uma beto. E o cara que não sabe cantar? Não, ele falou, porra, mano. Cara, Talvez eu acho que ele falou, foi a pergunta mais emblemática. muito bem pensado pra quebrar o gelo, hein? Eu ia sacanear ele, esperar ele falar, sabe? Só pelo mais difícil. Puta, tem mano, cara, eu falei assim, porra, mano, desembucha aí, porra. Essa sacada foi boa pra quebrar o gelo, hein? Porra, eu falei, agora foi a mesma quando chegar na hora, eu falei, pega uma betoneira gasolina lá, velho. Não dá, velho. Boa. E aí, amigos da construção, estamos aqui novamente para gravar mais um episódio. Meu nome é Renato Caetano, eu sou o host desse projeto do Metro Talks, o podcast da Metroform. E hoje temos um convidado ilustre aqui, um cara que é conhecido no mercado, é um cara respeitado, um prevencionista. Estou com ele aqui, Rodrigo Rocha, engenheiro técnico de segurança, com bastante tempo de experiência. Hoje ele trabalha com consultoria, ele vai contar um pouco mais para nós da trajetória dele e vai com certeza trazer dicas valiosas aí. E aí, Rodrigão? Tudo bem, Renato? Tudo bem, cara? Obrigado aí Eu que por ter agradeço. aceitado esse convite aí. Porra, é um Eu que agradeço. prazer nosso aí estar com você. Você que é um cara que tem a voz na obra, né? Esse projeto aqui, a gente está trazendo a voz da obra aqui para dentro Perfeito. para trazer insights valiosos e uma receita de segurança aí para os nossos amigos, né? Bacana. Rodrigo, deixa eu te perguntar, conta um pouquinho para mim aí, como é que começou sua carreira como segurança do trabalho, o que te levou para esse ofício? A gente gostaria de ouvir um pouco a sua história. Legal. Bom, boa tarde a todos. Antes de entrar na minha história aqui, Renato, quero agradecer o convite, parabenizá-lo aí pela iniciativa, né? Legal, obrigado. Desenvolver um canal de trazer os profissionais de referência no mercado, com a tua experiência que serve de apoio, né, para os profissionais que estão chegando agora aí, tá bom? Legal. Então, parabéns. Obrigado. Ok? Bom, minha trajetória é a seguinte, eu tenho muito orgulho de dizer que sou profissional de carreira da Porto Ferraz Engenharia, né? Nós começamos lá em 2 de janeiro de 2011. Eu tive 2 passagens rápidas por 2 assessorias, que é a SASMAC e depois a SEG Assessoria. A SEG é bastante forte ali na região de Osasco, né? Isso em 2011, a gestão de segurança da Porto Ferraz era toda terceirizada, era a SEG que prestava serviço para Porto Ferraz. E cheguei num projeto extremamente complexo, né? O condomínio Calgary, ali na região de Cotia, que eram 266 casas e 8 torres. Então era uma obra horizontal com assim 1 quilômetro de obra, né? Pra você ter ideia, o mestre, para fiscalizar as frentes de serviço, ele usava um quadriciclo. Caramba. Então é gigante assim. E naquela época, hoje ainda os técnicos têm auxiliar, tem estagiário, etc. Então eu cheguei sozinho ali, o engenheiro da obra era o Marcelo, tinha o gerente da obra era o Márcio, né? Então tudo começou ali, né?
passagem de 6 meses pela SEG, recebi uma proposta para ir para a Markup Engenharia, para incorporar a equipe de supervisão. Eu fiquei pela SEG de 2 de janeiro de 2011 até 20 de agosto de 2011. Então, recebi essa proposta, onde os benefícios, o salário veio que quase que dobrava, né? Então, por mais que a gente vinha fazendo um trabalho excelente, assim, pela fase que eu passava no momento e tudo mais, pai de família, eu falei, é irrecusável, né? Mesmo assim, eu falei, vou dar uma oportunidade para a SEG, né? Não pode largar na mão, assim, a empresa que me deu a oportunidade. Chamei o gerente da época, que era o Thiago, né? E Thiago, cara, recebi uma proposta, expus para ele ali, coloquei para ele todas as condições, falei, cara, não precisa chegar nisso. O trabalho vem sendo reconhecido aqui pelo pessoal da Porto Ferraz, mas se você chegar próximo, eu fico, cara. Vamos dar sequência. E aí ele falou que não tinha como, o contrato era aquele. E eu perguntei quantos dias ele precisava para colocar outro profissional no meu lugar, para não deixar a turma na mão. Ele falou 15 dias, eu falei, pode começar a procurar. Durante esses 15 dias eu vou manter o nível de profissionalismo, né? E aí, bacana. E quando eu cheguei no março, hoje um dos sócios diretores da Porto Ferraz, né? Eu falei, Márcio, daqui 15 dias tô saindo, aí expliquei tudo para ele. Falei, cara, poxa, né? A gente conseguiu colocar ordem na obra, assim, mais de 500 funcionários, uma loucura. A gente conseguiu organizar toda a gestão de documentação, as proteções, quando eu cheguei, metálicas, jogadas, as casas todas sem proteção, assim, um caos, né? Nossa. Então, a gente, em 8 meses, conseguiu estabelecer uma cultura, um conceito ali de segurança. Então, cheguei nele e falei, cara, mas daqui 15 dias eu tô saindo. Ele falou, puxa. Ligou pro Thiago na minha frente e falou, Thiago, assim, cara, existe um contrato entre nós e uma questão de ética, né? Sim. Mas, poxa, você não vai aproveitar o profissional, a gente pode aproveitar o consenso? Aí ele falou, pode, não tem problema. Aí foi onde tudo começou. Aí passei para Porto, né? Passei direto para Porto e aí começou. Aí da Porto, aí a gente foi para Osasco 1, Osasco 1 e Osasco 2 é o mesmo projeto, porém executado em duas etapas, né? Sim. A primeira etapa foram 6 torres, a segunda 8 torres. No total, 14 torres. Então, gigante. E aí começou ali, cara. E aí de técnico de segurança, em 2012 eu comecei a fazer engenharia civil, né? Me formei dentro dos 5 anos. Já emendei na pós engenharia de segurança. Me especializei em perícias de engenharia também. Legal. Né? Fiz recente especialização em patologias da construção. E estamos aí. Assim que começou minha trajetória. Hoje, continuo na Porto. Né? Em termos de segurança, apesar de ter virado consultor, a gente mudou um pouco o formato de trabalho. Né? Sentou eu, o Vitor, o Márcio, o Rapuano, e conversamos. Eles falaram, cara, quero continuar. Então, virou meio que um consultor, continuo na frente da gestão de segurança, com o meu braço lá direito, que é o Paulo, e com toda a equipe, os demais técnicos de segurança. E aí assessoro. Hoje eu sou exclusivo, inclusive sou exclusivo da Porto. Não tem outra empresa referente à segurança do trabalho. Sim. E aí eu ampliei para a prestação de serviço de laudos, né, como assistente técnico de perícia judicial. E também tem um outro lado aí de restauração predial, que é um trabalho em conjunto com meu pai, por aí vai. Ah, legal. Eu ia perguntar mesmo, que é a JBE, né? É uma empresa sua mesmo. Isso, JBE, eu sou o sócio proprietário da JB Engenharia. E a sua consultoria, ela é voltada mais para a parte de perícia mesmo? Ou você faz consultoria de segurança, por exemplo, uma outra consultora, alguma coisa do caso? É bem pontual, Renato. Por exemplo, HM, eu produzi recente o laudo de ruído, né? O impacto de ruído na vizinhança. Mas, assim, gestão, para apoiar na gestão, desenvolvimento de projetos, apoio em caso de acidente, em caso de fiscalização e etc., somente Porto Ferraz, referente à segurança do trabalho. Nenhum... É porque te ocupa muito tempo, né? Demais, entende? E a segurança demanda, não tem jeito. Se for de qualquer forma, o objetivo, ele perde o foco. Com certeza. E você já participou de alguma perícia, elaborou algum laudo aí que revelou falhas graves de segurança? Sim. Não precisa falar o nome, mas assim, conta pra nós aí como é que foi. Inclusive com um acidente fatal. Caramba. Então, eu atuei na função
de assistente técnico de perícias judiciais. Acredito que não tem problema de citar Porto Ferraz, porque no resumo, na investigação final, ficou constatada que foi falha do produto. Tanto da nossa parte, da nossa vistoria, quanto da parte policial e perícia judicial também. Caramba. Ou seja, não houve negligência. Houve 3 perícias que chegaram com o mesmo... falha no produto. Entendi. Foi feito teste. Então começou assim. Esse acidente fatal foi em 2009, né? Não fazia parte ainda não integrava o corpo técnico da Porto Ferraz. Porto Ferraz, ela foi contratada para dar sequência numa obra que estava parada já há alguns anos, né? A estrutura toda pronta. E a bandeja, ela foi fixada com parabolt. Tá? Então o cidadão ele fez a furação, instalou o parabolt, mas ele abriu demais o furo ali e ficou meio que folgado. Quando ele subiu no suporte para começar a assoalhar, cedeu. Só que tinha linha de vida, né? Ele estava utilizando o cinto de segurança estava atrelado no sistema de linha de vida, mas o cabo rompeu. Então, pelo certificado de qualificação do cabo, era para 600, quase 700 quilos. A vítima pesava 65 quilos, né? Então um fator de segurança aí de quase 10-1. Então não deveria ter rompido o cabo de aço. E nessa que ele ficou pendurado, o cabo ele foi cisalhando e se rompeu. Né? Infelizmente, o trabalhador, né, caiu uma face num pedaço de pontalete e foi óbito instantâneo. E aí começou um processo, né? A Porto Ferraz indenizou a família, né? Tudo que a justiça pediu, a Porto Ferraz foi lá e indenizou. Só que a gente não se contentou. O Vitor, que é cara, é o maestro da Porto Ferraz, é um cara que tem um conceito de segurança, assim, admirável. Por estar na posição ali de dono do negócio. Então ele não se contentou. E assim que eu cheguei na Porto Ferraz, o processo já estava andando. Ele falou, cara, eu quero que você atue na função de assistente técnico e represente a Porto Ferraz. E aí comecei a fazer toda a investigação, todo o estudo e tudo mais. E aí eu falei, olha, não era para romper, né? De acordo com a capacidade de carga do cabo, não era para romper. E aí a gente distribuiu uma ação contra a empresa que forneceu o cabo de aço para nós. Não vou citar por questão de... não precisa. É uma empresa grande, inclusive, né, está no mercado, que não correu da responsabilidade, tá certo? Então, há uns 2, 3 anos, saiu a sentença, inocentando a Porto Ferraz, caracterizando falha na produção do produto, né, e condenando essa empresa que nos vendeu o cabo de aço. Então, essa empresa ela foi condenada em números próximos dos 2 milhões, indenização de imagem e todos os gastos que a Porto Ferraz teve e tudo mais, e etc. Então, assim foi um alívio referente à consciência, né, perto de todo o conceito que a Porto Ferraz tem de segurança. E essa empresa, ela também não correu, ela foi lá em questão financeira e está honrando até hoje, inclusive, parcelou os custos lá e tá. Então, para mim, na função de assistente técnico, assim, foi um caso bem, assim, emblemático. E provavelmente eles devem ter feito alguma correção também na produção para que esse tipo de acidente não ocorra mais, né? Tudo é um aprendizado também, né? Não, com certeza. Porque, assim, o cabo, pela nota fiscal, a gente comprou o cabo em maio. O trabalhador ele foi registrado numa sexta, salvo engano, dia 15 de junho. Um mês e pouco depois da compra do cabo novo, cabo zero. Né? Ele foi registrado na sexta e ele faleceu no sábado. Né? Então, com certeza, de quem essa empresa adquiriu o cabo de aço deve ter tomado alguma providência. Assim a gente espera. Né? Não tivemos acesso, mas assim, não é comum você ver cabo de aço de linha de vida, né? Aí depois veio a NR35, né, em 2013, Sim. salvo engano, que aí estabeleceu regras e tudo mais, bitola mínima. Assim, o fator de segurança era de 10-1, não deveria ter rompido. Com certeza. Você fez já inúmeros laudos, já participou de bastante perícia, é um profissional bastante competente e experiente na sua área. Com relação à perícia, todos esses casos que você já investigou,
O que te trouxe de maior assim, aprendizado que você aplica na segurança do trabalho, atuando do outro lado agora? Assim, Renato, as perícias, elas existem para investigar e chegar na causa raiz do que acarreta no acidente, do que não acarreta em danos seja físico, seja material e etc. Então, a partir do momento que a gente identifica a causa, a gente estabelece ali um plano de ação para evitar uma situação semelhante. Assim, enriquece, né? Infelizmente é engenharia reversa, né? Sim. Você aprende com o erro, né? Mas enriquece bastante, né? Nesse sentido de experiência e tudo mais, tá? Para evitar situação semelhante. E principalmente assim, perícias. Eu não sei se você vai citar em algum momento, mas já antecipando, né? A perícia, a segurança do trabalho, você até citou a questão de, quando a gente chegou aqui, não sei se estava gravando, mas de batendo papo sobre investimento e tudo mais. O investimento em segurança, em dispositivos e etc., diante de uma perícia, de um acidente como esse grave, né? Deus o livre, guarde fatal, você estando embasado documentalmente falando, cara, né? Perícia, por exemplo, perícia trabalhista, vamos trazer para perícia trabalhista hoje, né? Então as obras acontecem, a grande maioria das perícias, ela ocorre após a conclusão do projeto, né? Então terminou o projeto, o que o perito vai utilizar como base, o perito judicial, para definir se o Renato está exposto à insalubridade ou não. É toda a questão documental, é o PGR, o inventário de risco bem feito, principalmente o fornecimento regular dos equipamentos de proteção individual, né? Então evita prejuízos aí para a empresa esse investimento durante a execução dos projetos. Chega na perícia, não tem o fornecimento regular dos EPIs, não tem o que fazer. Eu posso ser o melhor assistente técnico de São Paulo, mas você não tem evidência, você não tem base para defender a empresa. Entende? Sim. Né? Tem um acidente grave, né? Bate uma fiscalização, etc. Não tenho os EPCs. Não tenho o que defender, né? Esse tipo de caso fica difícil. E hoje, infelizmente, né? Agora, vindo aqui na Pereira Leite, um prédio de 10 andares com 0 proteção na borda da laje. Com tanto de normas, preceitos técnicos e legais, nos dias de hoje, a gente vê construtora executando uma obra de médio para grande porte sem um mínimo de segurança para os trabalhadores, é lamentável. É retroceder, né? Exatamente. Estamos voltando para trás e a pessoa está correndo um risco assim, incalculável, né? É isso. Você como expert de segurança do trabalho, o que você acha, na sua opinião, quais são os erros mais recorrentes que você encontra dentro do canteiro de obra? Os erros mais recorrentes depende do ponto de vista, né? Se é uma organização que tem o mínimo de conceito de segurança, ele vai investir, né? Você vai ter os EPCs, a maioria da boa parte da mão de obra hoje da construção é terceirizada, mas a gente vai nessa subcontratação estabelecer as regras que os contratados forneçam, os EPIs, etc. Então tem a questão da condição do trabalho, que é dado pela organização. E aí, infelizmente, é uma área nossa, essa área nossa não é fácil, a gente precisa falar o óbvio todos os dias, né? Então todos os dias tem que falar o óbvio para o cidadão ali. Sabemos que a construção civil, infelizmente, é uma das áreas que mais produzem acidentes com fatalidade, tá certo? Então, assim, o descaso com a própria vida é muito grande. Além da questão da ausência de condição, a gente identifica muito trabalhador que não tem responsabilidade com a tua própria vida, sabe? Então, isso, infelizmente, é meio que diário. Infelizmente, é diário. E pegando como gancho isso, a gente sabe que mão de obra hoje está escassa, está bem complicada, né? Como é que você usa? Qual a sua forma de persuadir a pessoa e convencer ela de trabalhar com segurança, sabendo... Por que eu estou te perguntando isso? Eu peguei outros entrevistados aqui, o cara fala, puta, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado como a gente fala, usar técnicas de persuasão, porque se eu falar atravessado pro cara, o cara cata a malinha dele e vai embora, e às vezes vai trabalhar ali num outro lugar que o cara faz um pouco de vista grossa para que ele
não seja tão cobrado por trabalhar com EPI, EPC, enfim. Comenta um pouquinho disso aí, qual a sua visão e como que você dribla isso lá no canteiro? Na verdade, assim, para os nossos técnicos, eu sempre falo para todos, um dos desafios nossos da segurança é o técnico ter a capacidade de envolver todos os trabalhadores, sem exceção, do ajudante ao engenheiro e etc., de forma que ele atue na segurança, independente da presença do técnico. Isso, infelizmente, é bem difícil. Agora, para fazer a turma respeitar e cumprir, etc., cara, é conscientização, né? É ter uma rotina ali intensiva de treinamento, de diálogo diário de segurança, tá certo? As reuniões de segurança com os cabeças de chave, que são o espelho para essa turma, né? Legal. Então, se eu tenho um líder ali que ele não dissemina segurança, a equipe dele também não vai disseminar. Então, não é fácil, né? Eu acho que o Fábio falou bastante aí numa entrevista que você fez com ele, do projeto O Parque, que a gente chegou num pico ali com 1.350 trabalhadores. Caramba. Como é que você faz, né? Com 1.350 trabalhadores e 8 técnicos. É o suficiente? Entende? Então, assim, eu não tenho como colocar um técnico de segurança ao lado de cada trabalhador. Então, a gente precisa trabalhar muito forte na questão da conscientização. Precisa trazer essa turma para o nosso lado. É claro, tem um percentual que é difícil, né? Eu digo sempre o seguinte lá, que o objetivo da segurança é zelar pela vida, pela saúde, pela integridade física, né? Mas também a gente não pode tolerar um cidadão que não tem responsabilidade com a tua própria vida. Então a gente chega, conversa, o objetivo é zelar pela vida, não é ficar excluindo o trabalhador do canteiro. Sim. Mas se a gente identifica um cidadão que ele não se responsabiliza pela própria vida, não colabora, a gente já foi lá, conversou duas, na terceira, ou dependendo da gravidade, cara, infelizmente é exclusão. Para ele servir de exemplo para os demais. Isso é no extremo, isso é no radical. Infelizmente, tem situações que tem que chegar nesse ponto. É porque a grande maioria dos acidentes hoje, eles ocorrem por fator comportamental e não por fator técnico, Exatamente. Né? É legal. E uma curiosidade que eu não perguntei pro Fábio e nem pro Rafael, que já esteve aqui, mas eu acho que você vai conseguir trazer aí essa informação com maestria aí para nós. Vocês já implantaram indicadores de segurança dentro de uma obra ou de um projeto, de forma que esses indicadores servissem de base para algum tipo de incentivo financeiro para as pessoas que participavam ali daquele projeto? Exemplo, né? Olha, se a gente tiver aderência de EPI, eu tenho esse índice, esse. No final do projeto, a gente vai dar uma bonificação para a equipe que mais se dedicar à segurança do trabalho. Tem alguma coisa que você já fez, que você já implementou ou que você já viu implementado em relação a esse assunto? Bom, nós da Porto Ferraz, a gente faz assim, a gente tem os indicadores de avaliação de segurança mensal, tem um relatório de avaliação mensal também, que é o estatístico, né? Horas de treinamento, horas trabalhadas e etc. Assim, em termos financeiros, a gente nunca aplicou esse tipo de bonificação, mas prêmio, né? Então, anualmente a gente premia a obra que se destaca com a melhor média de segurança durante o ano anterior. É um troféu, é medalha, é um evento com almoço, com café da manhã diferenciado. Então, é nesse sentido. Tá? Então a gente pratica isso lá na Porto Ferraz. E aí, fora as campanhas, né? A obra que arrecada maior número de agasalhos, por exemplo. Então a gente promove um almoço, um café diferenciado, é nesse sentido. Tá? Mas financeiramente, não. Tá? É mais premiação mesmo, reconhecimento através de premiação. Legal. Em perícias judiciais, o que mais pesa? Falta de documentação, norma, formatação da equipe ou quando tem algum tipo de alteração ali na cena onde aconteceu o acidente ou, enfim, a gravidade ali?
referente a trabalhista, o que mais pesa é a questão documental. É que nem eu disse, a maioria das perícias elas ocorrem após o término do projeto. Então, assim, para constatar a condição real em que o trabalhador exercia a sua atividade, né? Então ele pode até avaliar o paradigma, né? Vai numa obra que esteja numa fase semelhante e aí faz as avaliações necessárias que forem quantitativas e qualitativas, mas normalmente é mais a questão de ausência de documentação mesmo, entendeu? Se a empresa não se organizar, não fizer uma gestão de documentação bem feita dos terceiros, por ela ser a última tomadora do serviço, a conta sai cara. Então é mais questão documental, porque vem depois, né? Sim. Tá certo? Agora você pega uma perícia voltada para engenharia civil, por exemplo, aí já pode mudar, né? Então, os danos que não sejam um acidente, mas os danos ali são decorrentes de quê? Ausência de projeto, falha de projeto, utilização de material de baixa qualidade, né? E por aí vai. Tá? Legal. Mas na trabalhista, voltada para a segurança do trabalho, para a caracterização de insalubridade, é questão documental. Se não tiver, difícil você afastar. E com relação à tecnologia, né? A gente vem cada vez mais encontrando iniciativas aí de embarcar tecnologia dentro dos canteiros de obra, né? Recentemente a Patriani até publicou aí que eles estão já trabalhando num projeto de trazer humanoide, né? Para poder fazer trabalho pesado, que hoje é um gargalo da construção civil encontrar o pessoal para fazer esse tipo de trabalho, né? Mas pegando a parte de segurança, você acredita que existe alguma forma de integrar tecnologia justamente para poder inibir um pouco a falta de segurança e também servir como uma fonte de recurso para você fazer uma boa perícia, entender realmente o que aconteceu num acidente? Porque acidente não deveria acontecer, né? Sim. Mas a gente sabe que depois que acontece, é muito importante que a gente tenha um trabalho muito bem embasado do que foi, quais foram os erros, o que realmente aconteceu, porque é o que você falou, isso vira engenharia reversa e deveria ser disseminado para que isso nunca mais acontecesse, uma vez que já tem ali um profissional igual você que estudou o caso, né? E quando eu falo de tecnologia, eu falo assim, e se a gente tivesse câmeras com situações de infra que pudessem identificar quando um trabalhador tivesse em condição de risco, ou que pudesse avaliar, ter essas filmagens para que, igual você falou, em vez de você pegar um trabalho parecido, você ter imagens do trabalho que foi executado, para que se alguém tem alguma dúvida, ele consiga consultar posteriormente. Como é que você vê isso aí? Renatão, assim, questão da tecnologia, acredito que seja até tendência, tá certo? Apesar de ser tecnologia voltada para a segurança do trabalho, hoje, na construção civil, infelizmente, é baixa a aplicação. Por exemplo, a questão do monitoramento, a gente utilizar drones para fazer a inspeção, né, aérea da turma ali, principalmente em obras de médio e grande porte e tudo mais, que não deixa de ser uma tecnologia. Mas hoje, infelizmente, dentro do canteiro de obras, você não vê tantas tecnologias voltadas para monitorar a gestão de segurança do trabalho. Você tem sistema de monitoramento por câmeras, mas não tem o fim. Lógico, serve diante da investigação e tudo mais, mas ela não faz toda essa função que você citou. Você pode até, você que é um cara também aí, baita conceituado no ramo da construção, visita vários canteiros. Eu agora, com esse novo formato de trabalho com a Porto Ferraz, que tenho visitado alguns outros canteiros, mas assim, cara, de verdade, tecnologia implantada no canteiro de obras, voltada para fiscalização, quase zero, tá certo? Agora, tecnologias para gestão de documentação. Por exemplo, Porto Ferraz, nós desenvolvemos aí um sistema, que é o sistema de gestão integrado, nós próprio, marca nossa, tá certo? Onde a gente tem todos os indicadores, a gente consegue enxergar ali de forma rápida o painel de efetivo, quantas pessoas entrou na obra, quantas pessoas saíram, o efetivo real da obra naquele instante.
né? Então, toda a documentação dos trabalhadores de forma eletrônica, eu sei que tem muitas empresas que já praticam Autodoc e outras, né? Então, a gente desenvolveu do zero esse sistema, que não deixa de ser uma tecnologia também para a gente ter os indicadores ali na palma da mão. Sim, é uma tecnologia interessante e boa também, né? Meu pai conta um fato, eu acho que é de 1984, o meu padrinho era empreiteiro de obra e ele estava fazendo não é 84 não, é a década de 70, tá? Ele estava fazendo um supermercado Eldorado, da rede Eldorado em Campinas, né? E eles estavam fazendo escavação, né? E durante o processo de escavação, infelizmente, teve soltou-se as contenções e os trabalhadores que estavam lá embaixo acabou sendo soterrados, né? E aí vem um grande problema. Por quê? Primeiro, não se sabia exatamente o local onde cada um estava. Segundo, né? Isso eu estou falando da década de 70, já início de 70. Segundo, não sabiam quem estava dentro da obra. E terceiro, eles queriam fazer salvar, foi um grande volume de terra, eles queriam salvar esses trabalhadores, mas, primeiro, por falta de exatamente a localização, por falta de saber quem é, para você saber o porte da pessoa. Então, assim, foi um trabalho muito árduo, alguns eles conseguiram salvar, mas outros não. Por quê? Porque o cara não podia usar a reta escavadeira, porque como é que você vai usar a reta escavadeira sabendo que pode ter gente viva ali, né? Então, usando isso como exemplo, né, que é uma coisa que me marca bastante, meu padrinho, inclusive falecido, eu lembro que nas rodas ele sempre contava esse caso como um caso de, olha, gente, vocês têm que ficar atento na obra para você saber quem está executando a tarefa em tal lugar. Ele era um cara semi-analfabeto, mas ele fazia os estagiários de obra fazer um acompanhamento de setorização da obra e anotar quem eram as pessoas que estavam executando aquela função, até que horário e qual tipo de equipamento que ele estava usando, justamente porque ele queria ter controle se caso tivesse alguma coisa, em caso de evacuação ou mesmo se tivesse algum risco de desmoronamento, eles conseguissem de forma rápida ajudar o corpo de bombeiro a localizar. Usando esse exemplo que eu te disse, né? Como que você vê hoje? Hoje em dia, como é que vocês fazem para poder mitigar esse risco? O risco de não saber onde cada pessoa... assim, primeiro que todas as frentes você tem um líder, você tem um cabeça de chave ali, né? E diariamente, além do sistema de gestão integrado que a gente consegue enxergar na palma da mão ali no celular, a engenharia ela compartilha no grupo da respectiva obra, né, a quantidade de trabalhadores por função, né? Agora, para mitigar esse tipo de situação é supervisão, né? É supervisão. Por exemplo, a gente não executa obra de médio e grande porte, até de pequeno porte também, sem ter uma equipe de SESMIT ali fixa, tá certo? Acompanhando, entendeu? Então, a gente estabelece no contrato das empresas contratadas que, assim, superou, por mais que a norma fale em 100, dependendo do grau de risco e etc., a gente, assim, passou de 50... de acordo com a cláusula contratual, é obrigatório o terceiro ter um técnico fixo na obra também, para nos ajudar nessa fiscalização, né? Então, assim, mais fiscalização mesmo de campo. Além dos engenheiros, estagiário, a equipe de segurança é saber distribuir e acompanhar essa turma. Legal. Agora, assim, tem uma atividade de alto risco, né? Atividade de fachada, atividade dentro de posto de elevador, atividade em sacada... né? E aí que redobra a atenção, o cuidado e o acompanhamento. Por mais que seja uma atividade rotineira, se ela representa um alto risco, então é regra também, vai lá, emite uma permissão para trabalho seguro, né? Divide essa responsabilidade com os cabeças de chave, até mesmo com quem vai executar o serviço, né? Para eles entenderem, porque assim, hoje em dia tudo é a empresa, qualquer coisa
coloca a empresa na justiça, o trabalhador ele tem que saber também que ele tem direitos e deveres, né? Sim, com certeza. Certo? Então, diante de uma... Ninguém é criança dentro do canteiro. Né? Tomando o exemplo de novo do parque lá com 1.350 trabalhadores, eu não lido com criança para eu colocar um técnico de segurança do lado de cada um. Então, a partir do momento que o trabalhador sabe o que tem que ser feito diante de um processo de escavação, né, abaixo de 1,25 m, eu fui orientado que precisa ter esse sistema de escoramento, precisa ter um sistema seguro de acesso. Sim. Então, a partir do momento que eu sei disso e eu negligencio, porque vai ser rapidinho, porque o serviço não demora e acontece um acidente nesse meio tempo, então eu preciso entender, o trabalhador precisa entender que ele assume o risco. Eu sei, um exemplo bastante simples, assim, eu sei que não pode dirigir alcoolizado. Eu vou lá, tomo um e vou dirigir. Paro numa blitz, eu vou responder. E no mundo do trabalho não é diferente, né? Então, se o trabalhador sabe, se ele recebeu os EPIs, se ele recebeu as orientações e deixou de seguir e se acidentou, poxa, difícil, né? É bem complicado. Hoje em dia, eu estava num seminário recente, inclusive, tinha uma doutora lá, uma médica, que ela disse, olha, todo acidente, para mim, é responsabilidade do líder e da empresa. Poxa, né? A gente lida com pessoas. Eu usei exatamente esse exemplo. Levantei e falei, doutora, participei de um projeto que a gente chegou no pico, 1.350 trabalhadores, 8 técnicos. Como é que a gente faz? Então, a gente montou um planejamento forte de conscientização. Todos os dias trabalhando na conscientização, trazendo empresas especializadas para, né, fazer uma lavagem cerebral, entrar na mente da turma, né? Mas cabe a ele absorver e quando ele estiver sozinho, ele praticar aquilo que foi orientado. Então, se eu treinei, se eu orientei, e tudo isso registrado, tá? Nada de... Você vai fazer um treinamento, você não colhe a assinatura da turma, esquece, você não fez o treinamento. Tá certo? Então, registra. Até porque o cara, depois que ele põe a assinatura no papel, a consciência dele muda também, porque ele exatamente. Começa a ser parte do processo, né? Só voltando para a PTS, é isso, é dividir a responsabilidade. Então, quando ele assina, ele sente a responsabilidade. E todas as vezes sempre que eu fiz parte ali né, tocando obra, quando eu comecei na Porto Ferraz, por exemplo, lá em Cotia, era isso, é juntar a turma e falar, cara, a responsabilidade é nossa, é minha, é tua, é de todos a segurança. Então, se você negligenciar a partir do momento que você sabe o que tem que ser feito, né, aí você está assumindo o risco. Tá certo, é isso mesmo. É isso. E pegando um pouco como gancho a sua experiência, até por conta do seu pai, com relação à restauração, quais as técnicas de restauração que você acredita que exige uma atenção especial à segurança e à prevenção de acidente? Técnicas de restauração. É que assim, na verdade, você restaurar um prédio é tão difícil quanto a construção, né? E os riscos, eles são semelhantes. Trabalho em altura, né? Geração de poeira, o manuseio de máquinas e equipamentos, né? Então, requer uma atenção redobrada. E uma das nossas atividades nesse processo de restauração de predial é restauração de fachada, né? Então, em setembro, quando eu sentei com o pessoal da Porto para mudar esse formato, então, setembro, outubro, novembro, mais ou menos, de novembro para dezembro, eu fechei o meu primeiro e grande contrato de restauração de fachada. Legal. Que é um prédio comercial ali na Vila Madalena, chama Feliciano. É um prédio todo revestido de antigo, né? Com mais de 40 anos de idade. E todo revestido em pastilha. Caramba. Para mim foi assim, e aí, como é que faz, né? Então, com a nossa experiência, a gente montou um planejamento de segurança também. E já tá caindo? Não, já concluí. Tava caindo as pastilhas. Infelizmente, os condomínios, é um mundo abaixo desse de obra, que assim, os condomínios só promovem a manutenção quando acontece o descolamento, o desplacamento, o revestimento de argamassa e por aí vai. Já tá no fim, né? Infelizmente. Então, já tinha pontos ali com ferragem dos elementos estruturais exposto em processo de corrosão. Tinha armação com perda de mais de 30% da seção. Caramba. Então, mais um pouquinho teria que fazer uma análise para fazer um reforço estrutural, inclusive. Então, trazendo para a segurança, cara, lá eu elaborei o projeto de
de montagem das cadeirinhas, né? Emitir a RT desse projeto. E os meus grandes trabalhos eu faço questão de acompanhar diariamente. De perto, né? Pessoalmente, entende? Então, toda a gestão, toda a instrução foi eu mesmo. Eu sei que fica meio que, poxa, mas você executa, você fiscaliza, mas porque se acontecer, você é o responsável. Então, treinamento da NR35 da turma, né, a análise preliminar de risco, o ASO com aptidão para trabalho em altura, toda a gestão de documentação das cadeirinhas, a RT, o relatório de manutenção, o certificado de qualificação da corda e por aí vai. Então, tem toda uma gestão nesse processo aí de restauração. Legal. E tirando o parque, qual foi o seu segundo projeto mais emblemático aí? E cita aí um desafio que você teve que... Cara, sem dúvidas... Assim, resolver. Sem dúvidas foi o projeto que eu citei no início, que foi o condomínio Calgary, que foram 226 casas e 8 torres. Caramba. Cara, foi assim... Então, cheguei, era um caos a obra, né? No terceiro dia, eu dei uma advertência pro dono da empresa de instalações, seu Mariel. Então, eu cheguei chegando, a gente tava bagunçado... Eu sempre fui bem, assim, a partir do momento que a gente combina, que a gente senta e conversa. Então, lá foi um desafio, sabe? Transformar aquele canteiro ali em uma condição segura. Então, era a casa sendo feita aqui sem o mínimo de proteção e o pior, né? Que a Porto, ela locou todas as proteções. A gente tinha lá as proteções na obra metálica para fazer. Caramba. Né? Tinha o sistema de linha de vida, mas o pessoal não tinha o conceito, a cultura de usar. Tá certo? Aí, então quando eu cheguei, a gente montou um esquema, eu, o Marcelão, que era o engenheiro da época, o Marcelo, a gente montou de falar com os cabeças de chave praticamente todos os dias. E eles repassarem pra turma. E aí foi dando certo, cara. As coisas, em 8 meses de obra, a gente olhava assim, cara, tudo protegido, tudo, né, no seu devido lugar, obra sinalizada, caminho seguro pra turma. Né? O pessoal qualificado operando máquina, etc. Um controle de acesso que não tinha, qualquer um entrava na obra. E a partir desse projeto, a Porto Ferraz também enxergou que, assim, a gestão própria de segurança, cara, não é só Porto, né? Gestão de segurança terceirizada, olha, é difícil. Na minha visão, a chance de não dar certo é de 90,9%. Por quê? Porque o camarada, é difícil encontrar um técnico de segurança que ele veste a camisa do cliente, ok? Então, a assessoria, normalmente, ele produz um relatório de constatação ali e empurra no engenheiro. Quer fazer, faz. Ele não entra no conflito. Entendi. Ele não liga ele não pega o telefone e liga pro empreiteiro, não liga pro fornecedor. Ah, entreguei. Fez, não fez, entendeu? Então, lá era esse formato. Então, quando eu cheguei, mesmo representando a SEG, pra mim eu era da Porto. Entrava na obra às 6, saía às 9. Caramba. Após o horário de expediente, eu ia fazer gestão de documentação. Né? Avaliar toda a documentação e etc. para liberar a turma na portaria. Então, assim, pra mim foi um grande desafio de início de carreira, né? Que foi esse projeto aí de horizontal de quase 1 quilômetro de obra. Tá certo? Muito bom. E zero acidente, né? Acho que é importante destacar também. Isso é muito bom. Zero acidente. Zero multa também. Teve algum acidente que te impactou aí, que fez você refletir e tomar uma decisão diferente? Mesmo que não seja mesmo que não foi causado na sua gestão, mas que aquilo te marcou e você falou, poxa, isso me deu uma lição para que daqui para frente eu implemente algo dessa forma? Renato, assim, ó, felizmente, acidente, assim, fora do parque, o Fábio já passou, assim, aquele lá, assim, foi disparado, né? O único acidente grave que nós tivemos desde quando nós começamos um trabalho em conjunto, a Porto Ferraz, de verdade. Os nossos diretores, todas as reuniões que tem de engenharia, na oportunidade, eles reiteram isso. Então, desde quando a gente começou, cara, não teve acidente grave pra você falar assim, meu, esse daí... Então, graças a Deus, lógico, em alguns casos a gente
infelizmente, contou com a sorte devido à negligência do trabalhador. Agora, se falar, não teve acidente, mas teve incidente? Teve. Que a gente precisou tomar, né, providências para evitar uma situação semelhante e, de repente, acarretar em vítima. Que foi o seguinte, o sinaleiro, fazendo o içamento da carga, fez a amarração de forma equivocada, tá certo? Sim. E o feixe de aço, né, o cabo de aço ele fechou e o feixe de aço ele deslizou e caiu na área isolada, mas também se projetou além do tapume. Caramba. Por muita sorte, não, né, tinha proteção ali de rede na calçada e tudo mais, mas imagina, né, uma barra de aço descendo na vertical não segura, né? Você pode colocar fio de 4 ali que ele vai passar na brecha, né? Mas felizmente não estava passando ninguém no momento, né? Tinha uma certa distância, mas pela projeção, né? A gente sabe que infelizmente cada dia que passa os canteiros cada vez mais confinado, né? E justo ali para você dimensionar toda a área de vivência e carga e descarga, mas até que tinha uma área razoável, desde que o processo de içamento, transporte vertical de carga seja feito de forma adequada. Então, quando eu cheguei lá para fazer a investigação, eu pedi para o sinaleiro reproduzir. E quando ele reproduziu, ele laçou o cabo de aço no feixe ali de vergalhão e levou no moitão novamente. Ou seja, quando aplicou a carga, fechou. Mas foi isso que você fez? Foi isso. Não acreditei, né? Porque você pega o certificado do cidadão, ele estava com 2 certificados de sinaleiro. Eu falei, mas espera aí, você não fez o curso? Eu não fiz o curso. Olha só, que situação. Então, a partir daí, toda a liberação de mini grua, de grua, eu faço a entrevista diretamente com o sinaleiro. E depois desse incidente, eu consegui filtrar vários sinaleiros que, assim, o cara nunca teve o curso, né? O empreiteiro pega o ajudante ali, que mais ou menos, e coloca para fazer a função, que não dá a produção para ele, vamos dizer assim, Sim. E coloca para fazer a função de sinaleiro e 0 treinamento. E o pior, né? Os 2 certificados assinados por um engenheiro de segurança, que inclusive o cidadão está no grupo do CPR, por questão de ética, não vou citar o nome, né? Aí eu liguei para ele e falei, amigo, você tem noção? Você assinou um certificado aqui de um sinaleiro que não teve o curso. Tá aqui, ele tá testando para mim, ele tá na minha frente aqui dizendo que não teve o curso de sinaleiro. Então o cara não gosta de ser humilde, né? Ainda foi arrogante ainda. Falei, cara, vou fazer o seguinte, você poderia estar falando agora com a polícia, não é comigo. Se essa barra de aço acerta alguém na rua ou alguém dentro da obra, essa conversa que eu tô tendo com você aqui seria com a polícia, não é comigo. Então você tem que ter mais humildade. Você lida com vidas, cara. Você fez, de certa forma, um favor para ele, né? Porque se ele for inteligente, ele muda a conduta dele antes de que ele participa de uma situação bem grave, né? Você entende? Então, eu falei, cara, quero 4 trabalhadores que entrou recente para executar o serviço de estrutura. Vou entrevistar os 4. Os 4 falaram a mesma coisa. Eu não tive treinamento. Não fui treinado. O cara tá executando uma das atividades mais perigosas do canteiro. O cara tá exposto ao risco iminente de queda de altura a cada segundo. O cara não teve treinamento. Então ali, nós da Porto Ferraz fizemos um trabalho conjunto de chamar a empresa, chamar os responsáveis, né? Promover um treinamento na obra, com o nosso acompanhamento. E a partir daí a gente intensificou a questão da entrevista, da fiscalização. E não só se limitar ali no certificado para as funções de operador de mini grua, de sinaleiro, essas mais críticas, a gente saber se realmente o camarada sabe o que está fazendo, né? É difícil, é complicado. Infelizmente tem desses tipos também, Renato. A gente pegou esse tipo de situação. Para mim foi assim, foi o fim. Né? É triste, né? É lamentável, sabe? O cara vender certificado. Amigo, você sabe que isso é crime? O cara, ele ainda foi super arrogante. E tudo bem, a partir de hoje eu vou fazer uma investigação em todos os nossos canteiros, vou suspender todos os certificados teu. Inclusive a gente achou mais empresas que faziam assessoria com esse mesmo cidadão. Caramba. Suspendi todos os certificados, deu um puto estresse, mas eu tive todo o apoio da gerência e da diretoria da Porto Ferraz de resolver. Travou, chegou a travar a obra.
Caramba. Chegou a travar a obra porque, vou parar a estrutura. Cara, você vai parar a estrutura, mas você vai ser responsabilizado, porque se ocorre um acidente grave, Deus o livre e guarde fatal, vai ser muito mais caro e a gente vai perder uma vida, bicho. Com certeza. Então teve todo o apoio e a gente resolveu. Hoje é restrito. Agora, Rodrigo, você sabe que tem muita empresa do mercado que o cara não tem um engenheiro capacitado que está integrado ao contrato social e junto ao CREA, né? Eu acredito que tem bons profissionais que trabalham com terceirização, que faz esse trabalho com, vamos dizer assim, de forma responsável e idônea. Mas a gente ainda vê muito na construção pessoas que assinam laudos que, às vezes, ele nem sabe o que ele está assinando, né? Me deparei isso muito com equipamentos, né? Hoje, lá na Metroform, a gente tem um cuidado enorme. Você conhece o Paulo Vettori, sim, é um cara que já está há 21 anos com a gente, né? E então, hoje, todos os laudos, todos os testes de equipamentos são auditados por ele e ainda a gente pede uma certificadora externa para avaliar se saiu fora alguma coisa ali para a gente corrigir, né? Mas como que você toma cuidado na contratação? Como é que você sabe se o laudo que está chegando lá para você, se a ART do engenheiro que assinou ali um SLQA, uma rede, ou uma bandeja, ou mesmo uma proteção periférica, e ainda a gente sabe que tem equipamento, tem empresa no mercado que não tem laudo dos equipamentos e mesmo assim ainda fornecem eles, mas qual que é o cuidado que você tem para mitigar e tirar esse risco das suas costas? Porque no final das contas é assim, né? No final do dia, vamos dizer assim, se você não audita, você viu lá a doutora falando, né? A culpa acaba recaindo a pessoa que está ali na frente da obra, né? Sim. Como é que você faz isso aí? É assim, como é que funciona? Especificamente para EPCs, SLQA, empresas que comercializam proteções de periferia, SLQA, sistema de proteção com rede, cremalheira, mini grua, se eles apresentarem o projeto e a RT junto a esse book de documentação, a gente pede um documento chamado Certificado de Pessoa Jurídica junto ao CREA. Se o engenheiro que assinou a RT do equipamento não tiver inscrito junto ao CREA, esse cara não pode ser o responsável. Ele não pode ser terceirizado, entende? Ele, principalmente cremalheira, grua, mini grua, empresa que comercializa EPCs também, imagino que o Paulo seja o seu responsável técnico junto ao CREA. Sim, ele é o responsável junto ao CREA. Todas as RTs. E é uma pessoa que está ali full time só para nossa operação, isso, né? Então, a gente pede o certificado de pessoa jurídica junto ao CREA. Se no certificado está lá o Zé Pereira Júnior e ele me entrega a RT do João, a gente reprova. E você já chegou a algum caso que você invalidou porque você viu que o cara não tinha... o cara tava lá registrado, tudo, mas o fato dele ter o CREA, dele ser um profissional legalmente habilitado, não quer dizer que ele domina daquele assunto, né? Sim. Você tem algum caso, não precisa falar a pessoa, mas que você descobriu que a pessoa simplesmente só tava... Que era um freelance ali, né? Isso, Já. A gente descobriu, inclusive, com mini grua, né? Com mini grua. Ele emitiu ali... A RT do responsável pela montagem era uma e o profissional inscrito no CREA era outro. E pior, o profissional inscrito no CREA não fazia mais parte do quadro de funcionários da empresa há mais de um ano. Caramba. Você entende? Então, se ocorre um acidente nesse meio tempo, eu aciono quem? Né? Eu vou acionar a empresa que eu contratei, bacana, mas cadê o responsável técnico legalmente habilitado por essa empresa? Não tem, é um freelance que vende, que eu nem sei se vou achar esse cara. Tá certo? Para responsabilizar ele. Então, isso é muito sério. Né? Você consegue filtrar isso solicitando o certificado de qualificação de pessoa jurídica junto ao CREA. Cruza com a RT de montagem. Se não bater o profissional, ele precisa, no mínimo, comprovar vínculo. O cara precisa ter vínculo. O cara precisa ser registrado. Ele precisa ter um contrato de... Precisa ter vínculo. Não pode pegar qualquer um
e emitir RT dos EPCs, emitir RTs de equipamentos de médio e grande porte e achar que tá tudo certo porque o cara é engenheiro. Né? A gente vê alguns trabalhos de engenheiros hoje que é lamentável, né? E trazendo um pouquinho para a perícia, por exemplo, questão de laudos, tem muitos aventureiros. Muitos, mas demais. Porque, assim, o fato de eu ter engenharia civil, ele já me qualifica para prestar serviço como assistente técnico e sair produzindo laudo. Sim. Só que tem muitos profissionais aí no mercado, atuando no ramo de perícia, que, assim, infelizmente, nunca pisou numa obra. Caramba. De verdade. Parece, assim, é bizarro o que eu vou dizer agora, mas recente, a gente passou por uma perícia em que o perito, ele chegou isso trabalhista, insalubridade numa empresa de monocapa. Não é tão recente assim, foi na obra de Jundiaí. Flex Jundiaí 1. E aí a empresa que executou o revestimento de fachada, o trabalhador atuou no canteiro, bonitinho, certinho, moveu uma ação com pedido de adicional de insalubridade. Chegou na hora da entrevista ali da perícia, o perito começou, você fazia o quê? Aí ele começou a contar, não sei o quê. Ele falou assim, que ferramenta você usava? Ele falou assim, desempenadeira, isso aqui. Ele falou, o que é uma desempenadeira? De verdade. Cara, o perito perguntou pro trabalhador o que era uma desempenadeira. Caramba. E pior, comprovando o fornecimento regular dos EPIs, que é lá o nosso sistema, a cada 4 meses a gente exige a inserção do fornecimento da ficha de EPI atualizada. Não tem, se não subir no sistema, o sistema ele é integrado com as catracas, né? Venceu algum documento e o sistema avisa um mês antes, olha, vai vencer. Venceu, ele é bloqueado na entrada. Então, enquanto ele não corrige, o meu sistema de acesso ele conversa com a gestão de documentação. Tá fechado. Não resolve. Então, tem muitos aventureiros. Então, o camarada, ele nunca pisou numa obra, o cara não sabe quais são as ferramentas e pior, ele não se dá a oportunidade de estudar o caso. Né? Vai lá, estuda, amigo. Leia a norma, busca referência, conversa com os colegas da área, mas tem muitos aventureiros. Dá para aprender, né? Tem um outro caso trazendo para ação civil, perícia também, Flex Osasco 2, que a gente entregou há mais de 10 anos, 2016, vai fazer 10 anos agora. Então, a área do Garden, que é no térreo, aquela área externa, o condomínio envidraçou o Garden. Ele alterou o projeto original, zero aprovação dessa alteração junto à prefeitura, bombeiro, etc. E tá lá. E aí me chega um perito, e aí ele alegou que tá tendo infiltração, que é proveniente da fachada. Mas espera aí, ele criou um telhado de vidro que encosta na fachada e ele não se preocupou com aquela afetação. Aí, absurdamente, foi um perito lá e disse que o problema era devido à falha de impermeabilização da fachada. Você fala, cara... Foi integralizado depois, né? Você entende? Além dele ter alterado o projeto original, ele não colocou um rufo ali. Ele não promoveu aquela afetação entre o telhado de vidro e a fachada. É ali o problema. E aí ele atribuiu no laudo judicial responsabilidade para a construtora. Caramba. Você vê um nível de absurdo. Sabe? Aí você tem que contrapor isso aí, né? Se contrapõe, mas... Cara, de verdade, assim, desde 2014, eu atuo na função de assistente técnico pela Porto Ferraz. Sabe quantos laudos a gente conseguiu reverter? Mesmo com esses absurdos? 0. Caramba. De verdade. Vai para a segunda instância, e etc. Advogado atua. É difícil. O cara tá ali representando o juiz. É mais fácil o juiz ele não nomear esse perito novamente do que ele dizer, olha, realmente erramos. Tá errado, né? Infelizmente. Então tem muito aventureiro aí na área de perícia, viu, Renato? Eu imagino. Infelizmente. Rodrigão, e o que você, com todo esse tempo aí de estrada que você tem, o que você acha que melhorou na segurança do trabalho? Qual foi essa evolução, essa trajetória de evolução? Você reconhece essa evolução? Você podia contar um pouquinho como que você vê isso para nós? Sim. Evoluímos de 2011 para cá, vou pegar a época de Porto, em execução de projetos de médio e grande porte, complexo e tudo mais. Evoluímos, principalmente referente aos preceitos técnicos e legais, ok? Salvo engano, são 37 normas relativas à segurança e saúde do trabalho. Dessas 37, mais de 20 se aplicam para o nosso ramo da construção civil. Em 2013 chegou a NR35 e aí só vem aprimorando de lá para cá.
recente, 2020, foi escrito o novo texto da NR18. Então, assim, de normas e leis, cara, acho que a gente está bem, a gente evoluiu demais. Mas é igual eu disse aqui no momento anterior. É triste, depende muito do conceito da organização. A segurança do trabalho, ela funciona se ela vir de cima para baixo. Você pode ser o melhor profissional. Se o dono do negócio, ele não cultua a segurança, esquece. Não coloca como prioridade, né? Se fala, né? Você entende? Assim, a construtora, ela tem 4 caixinhas ali. O engenheiro tem 4 caixas que ele precisa equilibrar. Eu sempre digo isso, que é a segurança, o prazo, o custo e a qualidade. Então, se eu pegar esse monte de leis e normas e enrijecer o processo, não vai sair. Sim. Né? Então, vamos estudar a melhor forma de produzir e produzir com segurança, sem expor a vida, a saúde, a integridade física do trabalhador a riscos. Não dá para seguir a norma no pé da letra, mas vamos estudar a melhor forma. Se eu travar demais, eu perco no prazo. O prazo impacta em multas e custos, etc. Sim. Se eu tocar o pau demais na produção, para atender o prazo, eu perco em qualidade, corro o risco de sofrer um acidente. Um acidente grave, Deus o livre e guarde, fatal, impacta em multas milionárias. Com certeza. Impacta em embargos. E aí afeta o prazo, afeta o custo. Então, cara, essas 4 caixinhas tem que andar juntas, né? Você tem que equilibrar. Tá certo? Mas, infelizmente, nos dias de hoje, você vê aí prédios de médio para grande porte sendo executados sem um mínimo de segurança. Com certeza. Você entendeu? Então, assim, a evolução em termos de normas e leis, eu acho que avançou demais. Agora, a evolução dentro do canteiro o nosso ramo, o ramo da construção civil, essa é a minha visão. Sei que tem muitos prevencionistas que podem discordar. Mas, assim, de verdade, estamos... Em termos de conceito, de cultura, mas atrasado, eu não vejo aí pelos próximos 20 anos se continuar dessa forma. Você não precisa ir longe aí para você ver obras sendo executadas sem um mínimo de segurança, amigo. Isso deveria ser assim, é cadeia. Se a gente for, não vai longe, se a gente for em Santos aqui, a gente você entende? Já sente isso. Não pode, cara. Deveria ser assim, é um crime. Eu virar um construtor e expor os trabalhadores a uma condição de risco iminente de acidente fatal, né? Mas você vê que você tem muito de... Então, assim, isso para mim é um retrocesso. Pegando essa fala sua, você acha que o construtor, o dono da construtora, realmente ele sabe do risco que ele corre? Não que... Eu não estou dizendo... Tem gente que é omissa mesmo, mas será que realmente colocaram o custo certinho na ponta dali do papel para ele saber? Porque a gente sabe que, né? Entrevistei um outro colega nosso aí e ele falou que numa indenização foi gasto mais de R$1,5 milhão e não teve óbito. E se tivesse óbito, quanto que isso gastaria com um processo desse, né? É óbvio que o financeiro, todo mundo fala, mas a gente não tem que colocar na conta o financeiro, segurança em primeiro lugar. Mas será que se tivesse o financeiro envolvido de forma bem clara e objetiva, será que o cara arrisca? Né? Mas eu digo assim, Renato, hoje, com o nível de informação que existe, é difícil você ter, por mais que ele não tenha um corpo técnico dizendo para ele, olha, né, o cara quando ele se propõe a ser um empresário do ramo da construção, cara, ele faz uma análise ali pessoal dos riscos, do que pode, do que não pode. Com o nível de informação que existe hoje, o cara falar que não sabia, ou que um acidente ou uma fiscalização poderia acarretar em multas milionárias e tal, acho que é mais a questão de conceito mesmo, é questão de cultura. Cultura, né? É ele querer investir, que é um investimento, né? Você pega um embargo de obra, você pega aí multas, cara, o orçamento vai embora, né? Então, é mais uma questão de cultura. Porque ele fala assim, será que é conhecimento? Será que alguém colocou na ponta do lápis? O empresário, ele faz essa conta, cara. Sim. E o cara que é inteligente, ele investe, né? Pra você ter ideia, na Porto, chegou uma época que a gente fazia reunião semanal
com o departamento jurídico. Para a gente, chegou um dado momento que o nosso risco com ação trabalhista superava os 2 milhões. Dr. Luiz me corrija se estiver errado, mas é bem isso. Sabe? O risco era muito alto. Então, a empresa que não faz uma gestão, que não se preocupa com isso, ela não vai longe. Mas ela não vai longe mesmo, pode ter certeza. É porque as coisas acontecem justamente quando você não está preparado, né? Exato, exatamente. Mas é isso. Rodrigão, bom, você sabe que a Metroform esse ano fez 21 anos, né? Parabéns. Pra gente é uma glória, a gente tem funcionários já bem antigos, o Paulo é um deles, né? Tá há mais de 21 anos aí com a gente. O que você tem para falar da Metroform aí? O que você acha da Metroform com relação à prevenção, à segurança do trabalho? O que você pode falar um pouco? Cara, eu acho que é assim, de verdade, não é porque tá na tua presença, não. A gente, lá na Porto, ainda chegou um dado momento que, salvo engano, a gente deu uns 4 projetos simultâneos para vocês. Sim. E é algo que a gente não faz nem para a Metroform, nem para uma ou outra empresa, porque é difícil, né? Você não contrata empresa, isso sendo transparente com você. Claro. Você não contrata uma empresa dedicada para a minha obra, né? Então, se eu tenho 4 projetos, coincide a concretagem, alguém vai ter uma deficiência em algum lugar. Mas eu destaco 2 qualidades. Tanto que, assim, todos os projetos, pelo menos, vocês fazem parte, né? Todos os grandes projetos. O Paulo é um puta técnico, é um cara muito bom no que ele faz. Então, eu destaco o teu corpo técnico, é um baita diferencial, é diferencial mesmo. Legal. O estudo técnico que vocês fazem sobre o projeto recebido para orçar, eu desconheço. De verdade. Não tem. Me perdoe as demais, mas não tem, né? No meio do caminho, aí começa a pedir aditivo. Mas peraí, você não recebeu o projeto, você não estudou o projeto, você não... mas aí eu já ouvi de empresas assim, se eu estudasse o projeto antes, eu não fechava com você. Te juro, ouvi isso, de empresas que não entrou na nossa lista de restrição. Caramba. Então é um diferencial. O corpo técnico, o atendimento que vocês dão para o cliente, né, no pré-projeto, no pré-fechamento, faz a diferença. Muitas das vezes, dos projetos que a gente fechou com vocês, não era o mais barato. De verdade. Mas era o mais eficiente, é o que mais estudou. É que, diante do nosso risco, a gente fala, isso aqui é o que vai nos atender. A gente pode partir para o mais barato, mas a gente vai ter uma extrema dificuldade. Então, se está dentro do custo da obra, a gente já fechou vários projetos com vocês nesse sentido. Então, assim, a questão da qualidade e o atendimento, cara, para mim, na questão técnica, para mim é o que manda. Agora, dificuldade toda empresa tem. Não adianta. Com certeza. Muitas das vezes, né, nem culpa só do fornecedor. Essa é a real. A gente fala muito isso lá também. Muitas das vezes é a obra que não desformou a viga de borda, chega a equipe lá que está programada. Como é que faz a ascensão do SLQA? Rodrigo, o cara não subiu assim. Quando a gente vai olhar, fala, cara, peraí, mas a gente também precisa colaborar, né? Então, dentro do ciclo de execução de estrutura, a gente sabe que tem um momento de desformar, tem um momento de ascensionar e isso precisa ser sincronizado. Aí o fornecedor tem a responsabilidade dele, a gente tem a nossa. Mas, cara, assim, destaque para a qualidade do teu corpo técnico e do atendimento. Né? Legal, obrigado. O acervo técnico também dos equipamentos que vocês comercializam também. Assim, a gente já passou por diversas fiscalização. Inclusive, há poucos meses, a gente ficou 1 ano e meio sob fiscalização do Ministério Público. Direta. 1 ano e meio. Né? A gente acabou fechando parceria com uma incorporadora que descumpriu um TAC, não sabíamos. E aí eles foram em uma das obras que era em parceria com essa incorporadora e achou que a gente era da mesma forma, né? Entendi. Trabalhava igual. E pediu a nossa relação de obras e, cara, a gente ficou 1 ano e meio aí só fornecendo a documentação, eu indo lá apresentar, né, pro Antônio Pereira. Aí entrou a questão do sistema agora e tudo mais, mas a gente ficou 1 ano e meio compartilhando documentação das nossas obras, etc. Teve situação assim que, como é que vocês controlam as não conformidades, os problemas por parte dos empreiteiros? A gente cobra, a gente acompanha, vocês cobram? Prova. E o Paulo, nosso supervisor lá, teve que separar uma carreta de e-mails, isso de um único projeto,
para mostrar que a gente cobra os empreiteiros. Tem recorrência. Tem recorrência, não, entendeu? Ah, vocês fazem avaliação nas obras? Fazemos mensalmente. Me envia todos os seus relatórios dos últimos 12 meses e todos os planos de ação. Nesse nível. Caramba. Quantas multas a gente sofreu? Graças a Deus, 0. Entende? Mas é isso. Você lembra de algum projeto aí que a documentação, os laudos de ensaio fez total diferença para que você conseguisse desbloquear uma obra e que você teve o sentimento... eu não estou puxando a sardinha para nós, não. Eu queria que você falasse assim, cara, se eu tivesse com outro, eu acho que eu teria tido um problema muito grave aí. Acabei não concluindo o raciocínio, né? Falando da Metroform e essa questão de fiscalização e de documentação, em que a documentação de vocês, inclusive, foi elogiada pelo Antônio Pereira. Legal. Entende? Legal, bacana. Toda a documentação de máquinas, equipamentos, EPCs de todas as nossas obras foram apresentadas para o Ministério Público durante esse 1 ano e meio. Entende? E, assim, foi parabenizado. Tá? Uma questão que fez a diferença. Né? A gente teve uma obra embargada por 13 dias e de forma injusta. Né? Eu posso falar o nome do fiscal, porque é o Felipe. Injusto mesmo, vai me desculpar, mas é injusto. A gente precisou pedir a interferência do Antônio Pereira para poder designar um outro fiscal para enxergar, né? E nesse projeto, os EPCs eram da Metroform. É um projeto ali na Avenida Rebouças, que é pele de vidro. Então, dado o momento de execução do trabalho, eu preciso remover a rede para eu instalar a pele de vidro, concorda? Sim. Eu não consigo instalar a pele de vidro se eu não remover a rede. Como é que a turma chega na borda? Né? E aí o que é importante, e o que eu mostrei pro fiscal foi a forma de controle. Né? De que forma que a gente controla isso? Então a gente tinha sistema de linha de vida, recuado da borda. Que é a de restrição, né? Que é de restrição. Que ele não iria ter risco de queda, né? Isso, que não iria ter o risco de queda e tudo mais. E a gente fazia o isolamento na escada. Tudo bem, concordo que o isolamento na escada é difícil você controlar, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente acionou vocês e vocês forneceram para nós aquela grade metálica. De isolamento. É a grade de isolamento. Então eu falei, tá bom, eu vou isolar mais próximo da área de trabalho. Então a gente foi lá, além da linha de vida, e isolou mais próximo da área de trabalho. O fiscal foi lá e não liberou de novo. Não é possível, não tem mais o que fazer. Né? O Vitor me ligou e falou, Rodrigo, e aí, meu, o que tá acontecendo? Coloquei para ele a situação, falei, convido você para vir na obra. Se bem que ele visita a obra. Sim. É o cara que gosta de ir nas obras. Então ele foi mesmo. Falei, vem na obra e eu vou te mostrar que tá seguro, não tem mais o que fazer. Se eu instalar a proteção na borda, não vai ser instalado o vidro. Instala, Assim, eu preciso... A turma precisa entender isso. E foi, realmente estava seguro, né? Tá seguro, vamos estabelecer mais um prazo aí para desembargo. Se não, acionar os advogados e assim, porque um dia parado, a obra de milhões é baita prejuízo. Não, né? com certeza. Então, entendeu que estava seguro e tudo mais, a gente colocou essa grade, aí eu comecei a insistir, né? Fui lá no Ministério Público, veio um outro fiscal, liberou no mesmo dia. A mesma situação, entende? Então, é isso, cara. Que a gente usou os equipamentos de vocês nesse sentido, apresentamos todas as documentações, eu produzi um laudo, além de todos os laudos de vocês, eu produzi um laudo de constatação, juntando todo o acervo de documentação, os ensaios, RTs, os projetos específicos de cada trecho, né, a liberação do engenheiro responsável pela estrutura e tudo mais. E aí, com a visita desse outro fiscal, que é o Danilo, resolveu, liberou. Legal. Fez a diferença, documentação e tudo mais. Muito bom, bacana. É isso. Obra é complicado porque você tem gestão de pessoas em todos os lugares, né? Então, eu até falo que o cara que vem de uma empresa falar que não vai ter problema nenhum é quase impossível, né?
ou ele não trabalha na construção civil, né? Porque construção civil a gente está tratando problemas todo momento, né? Mesmo com um projeto muito bem feito, existem etapas ali que você precisa fazer correção de rota, não tem como, né? Mas o que eu acho que faz toda a diferença é você ter rapidez e acesso direto às pessoas dentro do fornecedor que podem resolver o seu problema. E pegando isso como gancho, como que você avalia essa parte de comunicação? Você acha que nas contratações que você teve com a Metroform, você teve facilidade de chegar na pessoa que podia te ajudar? Você acha que isso é importante ou não é importante? Comenta um pouquinho. Não, sem dúvida é importante, né? Uma questão bacana que vocês fazem é setorizar, né? Você tem o Paulo, que é o braço ali do operacional, pelo menos eu enxergo dessa forma, acredito que ele seja teu gerente lá, geral. Na verdade o Paulo é o diretor técnico. Né? Mas aí você tem a turma de projetos. Sim. Você tem a turma de logística, de material. Então você setorizou, né? Cada departamento ali que cuida e cada departamento tem o teu responsável. E a obra tem acesso direto ao responsável de cada departamento. Né? E quando tem algum tipo de dificuldade, a gente fala com o Paulo e de verdade, não é porque está na tua presença aqui. Todas as vezes o Paulo atuou. Legal. Em todas as vezes a resposta foi rápida. Então isso é de extrema importância. Não só a Metroform, qualquer um outro fornecedor que presta serviço de comercialização de EPCs, que é de extrema importância para preservar a vida da turma, Sim. Cara, é fundamental uma boa comunicação e uma resposta rápida. Muito bom. Pro cliente. E para finalizar, Rodrigão, qual que é a dica que você dá aí para essa galera que está chegando agora aí, que se vê como prevencionista, está entrando aí no mercado de segurança do trabalho? Qual que é a dica que você dá para esses caras aí para que ele se torne um bom profissional, assim como você que trilhou uma bela de uma carreira? Bom, primeiro que é assim, precisa saber bem o que ele quer, né? Porque construção civil não é fácil. É conflito todos os dias. Essa é a primeira aí. A gente precisa falar o óbvio todos os dias, mesmo tendo uma boa gestão, mesmo investindo em EPCs, mesmo investindo em pessoas. A dica que eu dou é a seguinte, cara, é querer e tem que persistir, não desista, né? Porque um dos grandes desafios vai ser o que eu disse aqui, vai ser envolver a turma, de forma que essa turma trabalhe, atue na segurança, independente dele estar ali, olha, faz isso, faz aquilo, tem que colocar, né? Então, esse é um desafio. Quando você não tem essa capacidade, você começa a focar nos problemas. Sim. Aí você perde a visão para as possibilidades e oportunidades de melhoria e etc. E muitos espanam, né? Muitos desistem, de verdade, né? Muitos desistem. E com uma semana, com 2, com 2 dias, entende? Então, precisa querer atuar na área da construção civil. É uma área complexa, mas eu tenho prazer de trabalhar, entende? Falta gente. Falta gente. Falta né? mão de obra. Falta mão de obra, falta gente, mas assim, para essa galera que está chegando, é persistência. É foco no que tem que ser feito, né? E não desiste diante das dificuldades do dia a dia. E ganha a turma. Muito bom. Ganha a turma. Tem que ganhar a turma. Seja de campo, seja de cabeça de chave, para fazer as coisas acontecerem. Bom, pessoal, é o que eu sempre digo, né? Não tem um convidado nosso aqui que a gente não traz fera, né? E não podia ser diferente com o Rodrigo, né? O Rodrigo é um cara que eu tenho um enorme respeito por ele como profissional. Eu sei que a gestão dele dentro do canteiro de obras como prevencionista é sério, tanto é que a gente faz diversos projetos junto com ele e o que a gente tem assim, de maior valor é que a gente criou uma amizade durante esse período justamente porque a gente se respeita, né? E eu acho que isso dentro do canteiro de obra faz toda a diferença. Então, espero que a gente trouxe dicas valiosas aí para vocês. Eu acho que o Rodrigo trouxe bastante informação enriquecedora, né? E que você pode implantar lá no seu projeto e tornar ele um case de sucesso na área de segurança. Não é mesmo, Rodrigo? É isso aí.